Vamos lá então, pessoal. Nós vamos estudar o nosso Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita. Nós estamos no quarto item, ensaio teórico sobre as sensações, sobre a sensação nos espíritos. Essa é a questão número 257. Em vez de estudarmos aqui no Livro dos Espíritos esse resumo que Kardec trouxe sobre esse tema, nós vamos estudar o artigo integral lá na Revista Espírita de dezembro de 1858, né? Esse é o nosso segundo encontro. Nós iniciamos esse mesmo artigo na semana passada e vamos então concluí-lo hoje, né? Bom dia, André. Então, Sensações dos Espíritos, né? O título do artigo. Kardec faz aqui uma pequena introdução, eu vou só ler para poder contextualizar tudo aquilo que nós vamos estudar na sequência. Kardec pergunta logo no início: sofrem os espíritos? Que sensações experimentam? Tais questões nos são naturalmente dirigidas e vamos tentar resolvê-las. Inicialmente, devemos dizer que para isso não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação como o fato. Em uma das nossas reuniões, pouco depois que São Luís nos transmitiu a bela dissertação sobre a avareza, inserida em nosso número do mês de fevereiro, um de nossos associados narrou o seguinte fato a propósito dessa mesma dissertação. Estávamos ocupados de evocações numa pequena reunião de amigos, quando se apresentou inopinadamente e sem que o tivéssemos chamado, o espírito de um homem que havíamos conhecido muito bem, e que, quando vivo, poderia ter servido de modelo ao retrato do avarento, feito por São Luís. Um desses homens que vivem miseravelmente no meio da fortuna e que privava, não pelos outros, mas para acumular, sem proveito para ninguém. Era inverno, estávamos perto do fogo. De repente, aquele espírito lembrou-nos seu nome, no qual absolutamente não pensávamos, pedindo-nos permissão para vir, durante 3 dias, aquecer-se a nossa lareira, pois que sofria horrivelmente do frio que voluntariamente suportara durante a vida, e que, por sua avareza, também fizera os outros suportar. Era um alívio que experimentaria, acrescentou, caso concordássemos com o pedido. Então isso aqui foi o que nós trouxemos de introdução, e foi a partir dessa colocação, lá nas reuniões da sociedade, que despertou então essa grande curiosidade de entender exatamente como os espíritos podem sentir frio, né? Então, Kardec então pegou esse tema e colocou assim, né? Aquele espírito, pois, experimentava penosa sensação de frio, mas como a experimentava? Eis aí a dificuldade. A esse respeito, dirigimos a São Luís as seguintes perguntas, né? Então, foi colocando aqui sobre o tema, né, para São Luís, ele foi respondendo várias questões, baseado principalmente, né, resumindo ali a sua resposta, ele falava que tudo aquilo que é armazenado na memória do espírito, em termos de sensações e de percepções, acabam se tornando, para ele, também uma realidade no mundo espiritual. Né? Sensações e percepções relacionadas ao mundo físico, que o espírito, acreditando-se ainda influenciado por essas sensações e percepções, ele acaba vivendo isso também no mundo espiritual. Não que ele esteja sentindo frio, mas a impressão do frio fica registrada então na sua memória. E aí depois ele traz aqui vários outros detalhes, né, que nós já estudamos também, e nós paramos aqui na questão na página número 502, e nós continuaremos então esse artigo a partir de agora. Então ele diz assim: dizendo que os espíritos são inacessíveis à impressão da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem aos nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos.
Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando a impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem um som da nossa voz. Entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Aí ele fala sobre essa penetração no pensamento, de entender exatamente as intenções de cada pessoa, né? Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz, qual a vemos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, ou o espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido no meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Aqui, antes da gente continuar, já é para nós bastante difícil, entender exatamente de que forma que são, de que forma que é a constituição do perispírito de espíritos vivendo em outros mundos, já que nós também não temos, pelo menos na prática, na teoria talvez a gente até consiga imaginar sobre a respeito da densidade dos mundos e tudo mais, e até mesmo a partir das revelações, já que nós temos mundos que são mais evoluídos, mundos menos evoluídos, e isso influencia diretamente na densidade desses perispíritos. Então, na teoria, nós podemos até especular sobre a formação desses corpos fluídicos, mas na prática, para nós não temos ainda possibilidades. Mas diz aqui para nós, ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. À vista, esta é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do infinito, no passado e no futuro, vai depender do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez: toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento de nossas dores, não mais sofreríamos, e eis que nos informais que ainda sofremos. Então Kardec está apresentando aqui uma das dúvidas que acabam surgindo. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer
até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são feitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo já não sofrerá de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem a inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo, e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocupam todas as posições sociais. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmos devem queixar-se, quer neste, quer no outro mundo. Aqui, quando Kardec fala sobre os milhares, que ele entrevistou, ele traz também essa mesma informação lá no final do Livro dos Espíritos, dizendo também que de todas as questões que são apresentadas, das respostas, milhares de espíritos foram entrevistados. Isso quando ele lançou o Livro dos Espíritos em 1857, e aqui a revista também em 58. Dá para a gente imaginar, então, se aqui ele já fala que foram milhares de espíritos que trouxeram essas tantas informações, dá para a gente imaginar como ele estava 10 anos depois, quando ele desencarnou em 1868. Então, muita coisa ali, muitos espíritos cruzaram o caminho de Kardec desde então. Bom dia, abraço. Certos críticos ridicularizaram algumas das nossas evocações, por exemplo, a do assassino Lamé, achando singular que nos ocupássemos de seres assim tão ignóbeis, quando temos tantos espíritos superiores à nossa disposição.
Esquecem que é justamente por isso que, de alguma sorte, apreendemos a natureza do fato, ou melhor dizendo, em sua ignorância da ciência espírita, eles não veem nesses diálogos senão uma conversa divertida, da qual não compreendem o alcance. Lemos em algum lugar que um filósofo dizia, depois de se entreter com um camponês: aprendi muito mais com este homem simplório do que com todos os sábios. É que ele era capaz de perceber algo além da superfície. Para o observador, nada é perdido, encontrando ensinamentos, até mesmo o criptógamo que cresce do adubo. Recusa-se o médico a tocar numa ferida horrenda quando se trata de aprofundar a causa do mal? Acrescentemos ainda uma palavra sobre o assunto. Os sofrimentos de além-túmulo têm um termo. Sabemos que ao mais inferior dos espíritos é dado o ensejo de elevar-se e purificar-se através de novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções. Quanto mais se está sob o domínio da matéria, o que depende inteiramente de seu gênero de vida terrestre, mais elas serão limitadas e veladas. Quanto mais a visão moral de um ser, se estende para o infinito, tanto mais restrita é a do outro. Os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e muitas vezes nula do futuro. Como não vislumbram o termo dos seus sofrimentos, acreditam que sofrerão sempre, o que, para eles, ainda é um castigo. Se a posição de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é por isso desesperadora. A dos outros é eminentemente consoladora. Cabe, pois, a nós escolher. Isso é da mais elevada moralidade. Os céticos duvidam da sorte que nos aguarda após a morte. Nós lhe mostramos o que há, acreditando ter-lhes prestado um serviço. Assim, vimos mais de um deles recuar do seu erro, ou pelo menos refletir sobre aquilo que antes censurava. Nada como nos darmos conta da possibilidade das coisas. Se tivesse sido sempre assim, não haveria tantos incrédulos e a religião e a moral só teriam a ganhar. Entre muitos, a dúvida religiosa não procede, senão da dificuldade que tem de compreender certas coisas. São espíritos positivos, não organizados para a fé cega, que só admitem aquilo que, para eles, tem uma razão de ser. Tomai as coisas acessíveis à sua inteligência e eles as aceitarão, porque, no fundo, não pedem mais do que isso para crerem, e porque a dúvida lhes é uma situação mais penosa do que imaginamos e do que eles gostariam de admitir. De tudo que foi dito, não há absolutamente um sistema, nem de ideias pessoais, nem mesmo foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Trata-se do resultado de estudos feitos sobre as individualidades, corroborados e confirmados pelos espíritos, cuja linguagem não pode deixar dúvidas sobre sua superioridade. Julgamo-los por suas palavras, e não pelo nome que carregam ou que se podem atribuir. Então aqui, encerramos esse artigo, foi só essa conclusão que faltava para a gente poder fechar. E aqui então o que Kardec traz numa observação interessante, Lamer, um dos criminosos arrependidos lá que Kardec entrevistou, trazia exatamente aquela condição de ignorância, aquela condição de dureza, até mesmo de agressividade. Então, quando Kardec realizou essa entrevista, e exatamente o que ele comenta aqui, ele acabou sendo apontado como alguém que perdia tempo, desperdiçava tempo e esforço e oportunidades
entrevistando espírito daquela categoria, daquele grupo, sendo que poderia fazer entrevistas com espíritos mais elevados, né, para obter respostas mais complexas, mais profundas. E o que Kardec chama atenção é exatamente isso, é nessas entrevistas. São essas entrevistas mais simples que trazem para eles respostas mais completas, né, exatamente porque o espírito fala da sua realidade. Então, cada um tratando exatamente daquilo que ele diz respeito, porque falar de um espírito elevado com um espírito elevado, para que ele possa falar do sofrimento do espírito, ele vai falar naturalmente na teoria, porque ele é um espírito que já não passa por aquela situação. Mas quando ele entrevista um espírito que está vivendo aquele momento, ele então vai trazer ali detalhes muito mais precisos, muito mais objetivos daquela condição. E aí então Kardec começa a formar o conjunto de ideias a respeito daquela situação. Bom dia, Arnaldo. O Braz lembrou aqui, né, para você ver, aquele espírito brincalhão deu uma grande aula sobre o mundo espiritual. Achei tão importante, né? Pois é. Então, são essas tantas e tantas entrevistas que vão criando, então, esse grande conjunto de ideias, né? Então, finalizamos por aqui esse nosso artigo. Nós vamos agora, então, voltar aqui para a nossa revista espírita, desculpem, para o Livro dos Espíritos, para o item número 5, Escolha das Provas. Né? Então, fechamos aqui, começamos nesse capítulo da revista da Vida Espírita, falando sobre os espíritos errantes, trouxemos aqui muitas informações sobre essa condição. Mundos transitórios, também vimos ali na Revista Espírita, aqui no Livro dos Espíritos também esse tema, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, depois ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, que nós vimos agora nesse artigo, e aqui nesse item número 5, então, escolha das provas. Né? Então esse vai ser o nosso tema a partir de agora, né? Mudando um pouquinho aqui o nosso o conteúdo que nós estamos estudando. Então Kardec aqui, a partir da questão 258, ele traz para nós aqui algumas tantas informações, tem bastante coisa para a gente poder estudar aqui, falando sobre a escolha das provas, né? Esse é um tema que ele acabou adquirindo importância a partir do momento em que nós falávamos sobre as necessidades evolutivas dos espíritos, planejamento de encarnações, as reencarnações. Enquanto nós não pensávamos assim sobre reencarnações e a própria encarnação planejada, não tinha motivo para falar sobre as expiações e sobre as provas, porque as expiações são as consequências do passado. Então, se eu não considero o passado, eu não tenho por que pensar nas minhas expiações. Para falar de provas, eu falo sempre de etapas, né, de aprimoramentos, de evolução, que o espírito, então, submetido a determinadas experiências, ele vai, então, evoluindo. Se eu não falo de reencarnação, eu não posso falar sobre evolução espiritual, não de uma forma tão complexa como é essa agora. Então eu não tenho por que falar em provas e expiações, em provas também agora. Então o que Kardec trouxe para nós nesses temas, naquela época, foi sem dúvida nenhuma temas assim que poderiam ser considerados como divisores de água. Porque se você não falava sobre reencarnação, não tinha por que você falar sobre provas e expiações, não tinha sobre você falar sobre o sofrimento dos espíritos, tudo era visto de uma forma tão simples, tão simplificada a partir daqueles dogmas, que esses temas não eram explorados. Então agora sim, eles passam a ser explorados. Exatamente porque começamos a entender agora uma dinâmica diferente da evolução espiritual de cada um de nós. Então aqui na escolha das provas, vamos entender exatamente, né, o que Kardec quer dizer com provas, né, e de que forma que se dão essas escolhas. Na questão 258. No estado errante, mais uma vez nós lembramos, né, que erraticidade não é uma região onde o espírito está, é a sua condição. Então, assim, ele está na erraticidade, é uma expressão bastante comum que nós ouvimos, né, no meio espírita. Então, ele não está na erraticidade, ele está na condição de errante no mundo espiritual. Então, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência
e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? A resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta fundamental, porque nós imaginamos muitas vezes que a nossa existência aqui no mundo físico, bom dia, Fatival, que a nossa existência no mundo físico, ela se dá por mero acaso, né? Então nós chegamos aqui para viver a nossa vida, e o que chegar aqui para nós, sem dúvida nenhuma, foi escolhido por Deus, que nós pensamos, né? Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, e nós vamos vivendo então sem qualquer consciência, sem qualquer responsabilidade. Porque pensemos bem, quando nós falamos sobre, mais uma vez, sobre uma nova existência corpórea, uma reencarnação, o livre-arbítrio para a determinação das escolhas das provas, nós estamos trazendo temas que são completamente diferentes daqueles aceitos pela grande maioria dos fiéis a alguma escola religiosa, a alguma crença no nosso planeta. Porque quando eu chego para poder escolher a minha prova, e aí então, né, quando Kardec diz que a doutrina espírita traz para nós a chave para resolver uma série de situações que não são compreendidas, é a chave de muitas soluções. Nós pensamos, por exemplo, um indivíduo que nasce num ambiente de pobreza, ou numa condição de pobreza, ele nasce com uma experiência de limitações, doenças no seu corpo físico. Ele traz ali as complicações nos seus relacionamentos. Enfim, nós temos ali tantas e tantas outros gêneros de provas que ele vai vivenciando. Se nós entendemos que a nossa existência se resume numa única etapa, que é essa que nós estamos vivendo hoje, a pergunta ficaria: por que Deus determinou, já que nós não fizemos nenhum tipo de escolha, então nós consideramos como sendo uma determinação. Por que Deus escolheu para mim essa prova e não a outra? Por que escolheu para o outro aquela prova que ele está vivenciando e não outra? Por que aqueles que nascem, por exemplo, não vamos nem falar em reencarnam, né? Mas eles apenas encarnam, já que é a primeira e única existência que eles possuem, por que Deus escolhe então que ele nasça vivendo aquela experiência tão difícil? As respostas, né, elas acabam sendo bastante simples diante de uma situação tão complicada, tão problemática. É porque Deus quer. Deus decidiu que aquela criança vai nascer num ambiente de pobreza, vai passar por todas as dificuldades e privações, enquanto outra criança nasce num ambiente confortável, seguro, que traz para ela uma série de oportunidades que ela pode evoluir, para que ela possa se evoluir. Por que então essa diversidade? Enquanto crianças estão brincando, indo para a escola, outras crianças estão reclusas num hospital, vivendo ali uma doença que ela teve, né, uma doença congênita, que ela vai ter que tratar durante praticamente toda a sua vida. Por que essa diferença? E aí então a resposta, mais uma vez, é porque Deus quer. Só que esse querer de Deus acaba sendo para nós algo que não satisfaz a nossa razão, o nosso entendimento. Não é simplesmente se conformar com uma situação. Nós queremos entender o porquê das coisas. Né? Tavacal, bom dia. Nós queremos entender o porquê das coisas. E daí então a doutrina espírita traz para nós, inicialmente falando sobre a nossa imortalidade. Depois falando sobre a forma que se dá a nossa evolução. Através de diversas experiências no mundo físico, através de experiências que se caracterizam como provas, outras por expiações, as expiações nos permitindo correção do passado, as provas que nos permitem o fortalecimento do nosso caráter. Então, por isso, quando Kardec traz para nós esse entendimento, nós podemos então dizer que a nossa existência aqui no mundo físico, com todas as suas características, ela tem um propósito, não é simplesmente um capricho divino, que escolheu, de acordo com a sua vontade, porque esse ou porque aquele tem uma vida repleta de conforto, de segurança, aquilo que nós, até de uma forma equivocada, atribuímos como sendo uma felicidade, enquanto que o outro passa por tanto sofrimento e com tantas dificuldades.
Nós já começamos a fazer uma relação com o passado, já começamos a fazer uma relação com a natureza moral de cada indivíduo e suas necessidades. Por isso, então, no estado errante, antes da nossa encarnação, nós fazemos, então, o nosso planejamento reencarnatório. Aliás, nós temos ali, eu pelo menos tenho uma grande curiosidade de entender a forma como se dá esse planejamento. Embora eu já tenha feito o meu tantas e tantas vezes, ainda gostaria de saber exatamente como isso se dá a título de estudo, não apenas para fazerem um planejamento. Então, quais são ali os elementos que são considerados para fazer esse planejamento, qual é a intensidade, de que forma que essas necessidades são distribuídas nas minhas experiências, quem vai compartilhar, onde vai ser compartilhado, enfim, tantas e tantas perguntas que nós temos diante desse tema. Então, por isso, mais uma vez aqui no estado errante, Kardec pergunta então se o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer. E há então a resposta que ele mesmo escolhe, o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E já falamos então dessa questão do livre-arbítrio também, porque esse livre-arbítrio ele pode se dar, conforme espíritos nos instruem, de dois níveis. Nós temos um primeiro nível de livre-arbítrio, no mundo espiritual, nessa condição, nesse estado errante, quando nós utilizamos esse nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas que vão determinar a nossa trajetória aqui no mundo físico. Então, nós fazemos escolhas utilizando o nosso livre-arbítrio com todo o seu potencial, se nós tivermos maturidade para isso, se nós tivermos equilíbrio e sabedoria para isso, ou então um livre-arbítrio restrito à nossa condição, e nós temos então o apoio, a inspiração dos espíritos para nos ajudarem nesse planejamento. Então esse é o nosso primeiro livre-arbítrio. Então escolhemos qual vai ser exatamente a experiência que nós vamos viver e de que forma que ela vai se apresentar para nós. Depois nós temos o livre-arbítrio se apresentando no segundo nível, que é quando nós reencarnamos, e aí então as nossas provas começam a surgir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Provas diversas, muitas vezes provas que nos acompanham durante toda a nossa existência. E aí então esse segundo livre-arbítrio, ele vai determinar a forma como nós vamos vivenciar isso. Porque escolher aquela prova nós escolhemos. Agora, como vai ser aqui o momento em que nós vamos vivenciar? Vai ser de uma forma rebelde? Vai ser de uma forma dedicada? Vai ser de uma forma equilibrada? Vai ser perseverante? Vai ser temerosa? Cada um então vai apresentar ali o seu temperamento, vai mostrar ali os seus valores diante dessa experiência. Então, nesse segundo livre-arbítrio, nós não mudamos as provas que nós escolhemos inicialmente. Elas simplesmente vão acontecer como parte do nosso planejamento. Mas eu vou escolher a forma como eu vou viver isso. Por isso, então, nós vamos aplicando o nosso livre-arbítrio nas mais variadas situações para fazer com que, ao final, nós sejamos bem-sucedidos. Para fazer com que nós alcancemos o objetivo principal, que é exatamente o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Braz lembrou aqui, da próxima encarnação vai ser neto do Bill Gates, Vamos ver, Braz? Vamos ver como vai ser essa existência. Parece ser tão simples, Para nós a gente imagina que viver uma vida com aquela facilidade toda seja uma coisa tão simples, Mas mal sabemos as tantas tentações que nós acabamos sofrendo, Depois na questão 258A, Kardec coloca exatamente aquele pensamento geral do nosso desse universo de crenças dogmáticas. Então ele diz assim, bom dia, Gilda, 258A, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? A resposta, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação,
a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, as experiências dolorosas, para nós, a princípio, ela vem a título de castigo, de punição, geralmente, atribuída àquilo, que se chama de pecado. Então você comete um pecado, você infringiu as leis de Deus e, portanto, você vai ser punido por isso. E aí, então, através desse nosso entendimento, e por isso a doutrina espírita vem com essa atribuição de um consolador prometido, não é apenas o consolador de aliviar as nossas dores, mas é o consolador de fazer com que, através do entendimento, nós mesmos mudemos o nosso modo de pensar e consigamos, então, o alívio para as nossas dores. A vida que nós vivemos hoje, muitas vezes, as vidas trazem situações difíceis, que nós ficamos esperando quando isso vai terminar, quando isso vai se transformar, até quando as coisas continuarão dessa forma. Então, são perguntas naturais para quem está vivendo aquela experiência, mas quando nós começamos a ter esse entendimento de que a nossa existência ela é programada com a nossa própria participação, essas trajetórias que nós estamos vivendo, com a nossa própria participação, e se há sofrimento na nossa existência atual, nós já temos certeza que esse sofrimento tem a sua razão de ser. E que nós fomos, então, responsáveis pela sua construção. E não simplesmente Deus que caprichosamente, mais uma vez, tomou decisões para fazer com que o espírito sofra ou deixe de sofrer. E isso traz para nós uma descrença muito grande, e não é à toa, então, que nós temos tantas e tantas pessoas que acabam se distanciando cada vez mais das suas crenças, de suas religiões, por falta de explicações que sejam claras, que sejam lógicas. Porque nós podemos perceber que a participação, de um modo geral, de muitos de nós, vamos vivendo experiências. Só um instantinho aqui. Isso. De modo geral, muitos de nós acabamos nos distanciando, nos aproximando das religiões, como pedintes. Podemos perceber que quantas preces são feitas com pedidos para mudanças, pedidos de conquistas, pedidos de transformações, e tudo isso porque a nossa vida parece que é um flagelo constante. E exatamente porque, não tendo a compreensão de que essas experiências fazem parte de um conjunto do qual nós fizemos parte na sua composição, que tem por objetivo o nosso crescimento, mesmo que as nossas lutas tenham que ser tenham como característica suportar uma dificuldade durante muito tempo. Ou muitas vezes é um trabalho de superação, uma superação constante. Cada vez que uma dificuldade chega, nós trabalhamos e conquistamos e transformamos. Nós não vemos esse resultado, vemos apenas o obstáculo. E aí então os nossos pedidos e as nossas aproximações nas religiões, tanto é que as crenças, elas acabam se formando pelo medo que as pessoas têm de viver, de lutar suas lutas, de viver ali os seus desafios. Então eles precisam se apegar a uma força maior para ajudá-las a superar tudo isso. E aí então, se por acaso esse pedido, essa prece não é atendida, as pessoas naturalmente vão então diminuindo cada vez mais a força de sua fé. Por isso então o entendimento que nós temos faz com que nós, através dos nossos pedidos, através da nossa aproximação com o mundo espiritual, faz com que nós encontremos apoio para vencer esses obstáculos, e não simplesmente um pedido para que eles sejam tirados. Porque se eles existem, como os espíritos nos instruem, nós fizemos parte dessa escolha. E como é que nós podemos pedir para que os espíritos tirem do nosso caminho aquilo que nós mesmos pedimos, de acordo com as nossas necessidades? A princípio pode parecer algo conformista, mas na verdade é algo um tanto quanto racional.
Porque do contrário nós não veríamos sentidos em nossas vidas, e é exatamente aqueles que não alimentam crenças a respeito da nossa natureza espiritual simplesmente dizem: a nossa vida é formada por acaso. Por acaso você é feliz, por acaso você é doente, por acaso o outro morreu mais cedo, por acaso aquela criança nasceu, e o acaso então vai dominando a nossa vida sem nos darmos conta de que nós estamos ali evoluindo, mesmo que nós não tenhamos compreensão desse processo. Só que essa evolução se dará de uma forma muito mais objetiva, muito mais efetiva, se nós participarmos do seu planejamento e também participarmos da sua execução. Porque geralmente participamos do planejamento, mas da execução nós agimos como se não tivéssemos nada com isso. E aí então vem a nossa revolta, vem a nossa rebeldia, vem a nossa indiferença, continuamos naquela sequência de erros, porque nós não nos comprometemos com essa causa, a nossa própria causa. Então escolhemos uma prova, ela traz as suas dificuldades. Eu estou comprometido com ela, eu vou trabalhar para que elas sejam minimizadas tanto quanto possível, não vou mais ceder às dificuldades, né, às fraquezas que eu apresentei, e vou continuar trabalhando sempre desse modo mais positivo, desse modo mais produtivo. Esse é meu compromisso com a sua execução. Porque geralmente, né, é interessante, fazendo uma comparação, por exemplo, com uma construção, então nós fazemos ali o planejamento de engenharia, onde nós fazemos ali a nossa planta, o nosso projeto e tudo mais, né? Então nós escolhemos, né, como é que vai ser o nosso imóvel, qual vai ser a sua disposição, o tamanho, o material que vai ser utilizado, o valor e tudo mais, e a gente pega e larga na mão de alguém para fazer, e fala assim, vou viajar, vou ficar 6 meses fora, quando eu voltar eu quero tudo pronto. Sem qualquer tipo de supervisão, sem qualquer tipo de cuidado. E aí então, quando nós voltamos, encontramos a obra mal feita. Porque simplesmente deixamos o acaso cuidar das coisas. E eu fui viver minha vida sem o compromisso, sem a responsabilidade com aquele projeto. A nossa vida é muito parecida com isso. No nosso planejamento, nós escolhemos, né, com a nossa participação, com a participação de tantos outros espíritos, que vão ali dividir conosco as mesmas experiências, com aqueles que vão participar através da supervisão, nós escolhemos como, quando, onde, porquê. Fazemos escolhas gerais. Se nós não temos condições de fazer escolhas plenas, nós pelo menos participamos, né, tomamos conhecimento daquilo que vai ser apresentado. Ao chegarmos aqui então no mundo material, é a nossa vez. Não sabemos exatamente, não lembramos desse planejamento, e essa é uma grande dificuldade que nós encontramos. Mas eu não me lembro de nada, como é que eu posso participar de alguma coisa? Nós estamos então sabendo já o que é certo, o que é errado. Já é o primeiro ponto importante. Quando eu sei o que é certo, eu vou tentar fazer, tá? Eu sei que a experiência existe, eu sei que aquele obstáculo se encontra no meu caminho, eu sei que eu vou ter que superá-lo de qualquer forma, não tem como fugir porque ele diz respeito a mim, então eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível. Eu faço isso de uma forma quase que intuitiva. Já que eu não tenho escolha, né, então paciência, eu vou ter que lidar com isso. Então eu vou lidar da melhor forma. Aí então eu vou abraçar uma crença, eu vou ter a minha fé, eu vou ter certeza que eu não estou sozinho, eu vou vivendo as minhas dificuldades. Eu estou participando, mas eu estou participando meio inconsciente do que acontece. Agora, quando nós começamos a ter esse melhor entendimento sobre a nossa realidade espiritual e tudo aquilo que envolve a nossa evolução, agora não. Agora eu não vou fazendo no seja que Deus quiser. Agora eu tomo parte disso tudo. Agora eu começo de fato a sujar as mãos, a botar a mão na massa para fazer as coisas funcionarem. Evitando aquilo que para mim vai trazer algum prejuízo, superando essas provas que, pelas próprias características das provas, já mostram quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas dificuldades. E aí então eu começo a trabalhar de uma forma efetiva como participante da execução desse projeto. Participei da elaboração do projeto e agora eu participo da sua execução. A Angelina colocou, né, até os que encarnam na condição compulsória. Kardec vai falar para nós um pouco mais para frente, Angelina, sobre as reencarnações compulsórias. Né? As compulsórias, né, a palavra compulsória é como se fosse a obrigatoriedade. É aquilo que é obrigatório, independente da sua vontade. Nós temos impostos compulsórios que nós temos que pagar, aceitemos ou não aceitemos, eles se encontram ali para podermos pagar.
Muitos espíritos que reencarnam numa condição compulsória, ou são espíritos que trazem para nós um desequilíbrio muito grande, que não são capazes de participar do seu próprio planejamento, ou aqueles que reencarnam como uma necessidade de evoluírem, não vou dizer como punição, porque não é uma punição, mas diante de uma rebeldia muito grande, é uma necessidade imposta. Então são outros espíritos que fazem seus planejamentos. Essas provas, nesses casos, elas já não são tão bem planejadas como é o nosso caso, né? Tão bem assim, provas mais complexas, exatamente porque espíritos nessas condições, eles não são capazes de passar por provas e já esperarem serem bem-sucedidos. No nosso caso, nós participamos da elaboração das nossas provas, já imaginando que nós vamos conseguir vencer, conseguir superar aquilo que foi proposto, conscientemente, tomados por uma motivação, certos de que nós vamos conseguir superar e tudo mais. Se o espírito reencarna sem essa consciência, essas provas não terão efeito. Então, muitas vezes, nós temos ali características de expiações, restrições para que esses espíritos possam se reequilibrar e tudo mais. Então, não é a mesma coisa. É como se você pegar, por exemplo, uma prova, você é uma professora, e você então prepara uma prova e você vai aplicar para os seus alunos na sala de aula. Todos os alunos que estão ali estão matriculados na escola, estudaram para a prova, dentro da vontade de cada um. Você marcou aquela data, eles foram para aquele momento para poder fazer a prova e tudo mais. Ok, a sua prova foi preparada para aqueles alunos que estavam se preparando para a prova. Agora imagina você aplicar uma prova, por exemplo, numa casa de reclusão para menores infratores. Aqueles jovens que cometeram tantos crimes, ou então você vai num ambiente, num hospital onde tem ali tantas crianças, tantos jovens com graves problemas mentais, e você vai aplicar uma prova. Qual vai ser exatamente a eficácia desse processo? Naquele momento nenhum, porque eles estão passando, na verdade, por um momento de recuperação, de reabilitação, uma reabilitação psíquica e uma reabilitação moral, para só então eles começarem de fato a evoluir. Nesse caso, esses espíritos passam por um processo diferente daquele que é um processo regular, em que o espírito vai vivenciando as suas experiências, ele vai produzindo, ele vai resgatando, ele vai se reequilibrando. Esses outros não estão nessas condições. Por isso, então, é feito um trabalho à parte, para que eles possam inicialmente se recuperar, tomar o equilíbrio e aí então começar a se desenvolverem efetivamente. Por isso, nesse caso, muitas reencarnações são compulsórias, são feitas de uma forma imposta com essas condições de reabilitação. E não para que o espírito possa se desenvolver, porque ele não vai conseguir se desenvolver, né, diante de experiências que forem colocadas para ele. O Arnaldo colocou, né, uma prova ou expiação deve ter o mínimo de possibilidade de ser bem sucedida. Né? A gente sabe sempre, né, Arnaldo, que nenhum tipo de planejamento é feito para não dar certo. Né? E toda a reencarnação que é planejada, todo espírito que reencarna, ele tem por objetivo principal sair melhor do que ele voltou, do que ele chegou. Então, mesmo nessa condição de espíritos que passam por experiências compulsórias, todo o planejamento é elaborado para que ele possa se reabilitar e chegar numa condição melhor. Então, chegamos aqui com o planejamento, todos nós participamos, todos nós somos motivados para chegarmos aqui, fazermos o melhor que pudermos para voltarmos depois com menos débitos do que nós tínhamos anteriormente. Não vamos dizer quitado, né, porque é muita pretensão nossa chegar numa única encarnação, ou nessa nossa encarnação, e voltarmos zerados para lá. Não temos ainda essa capacidade, mas pelo menos aquilo que é mais grave a gente vai diminuindo. Depois, numa nova encarnação, pegamos ali então as nossas provas, pegamos o resíduo daquilo que ficou de existências anteriores, de débitos anteriores, e vamos colocando e trabalhando cada vez mais. Então, todo planejamento reencarnatório tem por objetivo dar certo. Para aqueles que fracassam, fracassam porque realmente se desviaram. Mas o seu planejamento, quando eles se propuseram a fazer isso, era um planejamento para dar certo. Nós vemos, por exemplo, hoje, né, aqui nosso mundo, né, no nosso país em especial, né,
Deixa eu ver aqui, na verdade a gente vem para resolver uns 2 probleminhas e voltamos com um monte. Pois é, para dar certo veio, né? O que eu ia falar agora, né? No nosso mundo hoje, só para poder complementar essa ideia que você colocou, no nosso mundo hoje nós vemos, né, na televisão, corrupção, violência. Então vamos pegar uma personalidade qualquer, né, independente de quem seja, mas vamos pegar uma personalidade fictícia. Ele então, esse indivíduo, ele no mundo espiritual, ele era uma pessoa inteligente, muito inteligente, e ele então tinha por compromisso conter os impulsos dos seus desvios morais. Né? Então ele planejou e falou assim, não, quando eu reencarnar, então eu vou me envolver no meio empresarial, vou também ser influenciado pelo meio político, vou reencarnar naquele país, eu vou ter muitas facilidades para poder me tentar, né? E eu vou reencarnar, mas eu vou resistir a tudo isso, vai dar tudo certo. E aí então o espírito vem e reencarna. Aí ele começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a ter ali as suas tentações, porque isso é dele, né? As tentações são dele. Nós não somos tentados por aquilo que nós não temos interesse. Então ele tem aquela vontade. De repente, os objetos de sua vontade começam a ficar presentes e cada vez mais intensos no seu caminho. E aí então ele se deixa levar pela opção. Cede àquela tentação, começa então a se envolver, a criar situações. De repente surge o escândalo, ele vai toda a sua, todo o seu caráter acaba sendo deformado. A sociedade começa a cobrar, ele começa a ser apontado, acabou. A sua reencarnação, voltando agora para o planejamento, as provas que ele submeteu, aqueles como as expiações também, porque ele trazia isso do passado, não veio para ele ser corrupto, ele veio para ser tentado diante da corrupção. Porque a gente lembra que o indivíduo corrupto não é um indivíduo que é ignorante, né? Na verdade, ele é inteligente. Ele só não tem valores para poder direcionar esse seu intelecto. E aí então ele cede a isso tudo. Então, na verdade, ele não veio para errar. Ele veio estado no seu caráter. Ele veio para ser provocado. E a sua resistência era exatamente ali o principal objetivo do seu sucesso. Então ele não só não cumpriu aquilo que foi planejado para resolver tudo, como ele criou novas situações que vão ser ainda durante outras existências. Né? Bom dia, Regina. Então nós podemos colocar assim, encontramos ali traficantes, encontramos pessoas que cometem assassinatos, pessoas que cometem violências domésticas. Ninguém veio com planejamento para fazer isso. Mas as circunstâncias, exatamente pela prova, porque ele vai dizer assim, não se preocupa que dessa vez isso não vai mais acontecer, eu prometo que não vai mais acontecer. E aí essas promessas que são feitas diante da dor da consciência, diante da influência daqueles que são os seus orientadores, diante daquele medo de passar por aquela dor que ele sofreu anteriormente. Mas aí quando ele chega aqui no dia a dia, as tentações acontecem. Então essas nossas fraquezas ainda são muito intensas nesse estágio evolutivo em que nós estamos. E o nosso principal papel é exatamente a resistência diante disso. Só que claramente nós vemos que temos uma grande dificuldade, mas estamos superando. Pode parecer que estamos vivendo experiências pouco produtivas, mas nós estamos crescendo, embora em passos ainda curtos, né? E a doutrina veio exatamente trazer para nós esse melhor entendimento, para mostrar que aquilo que é feito errado terá o seu preço, será cobrado. Entender exatamente quais são as nossas provas, entender quais são as nossas expiações, quais são os objetivos desses elementos, o propósito da nossa existência, as influências que nós sofremos, as tentações, as fraquezas, as nossas virtudes também. Não pensemos apenas no terrorismo espiritual, nós temos muitas virtudes. Então, enfim, a nossa vida vai se desenvolvendo dessa forma. Né, professor, bom dia. E continua aqui para nós, na questão 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Aqui a gente já até antecipa um pouquinho, né, porque Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos,
1858, depois 1861, né, se eu não me engano foi a segunda edição. Mais ou menos nessa época nós tivemos ali em 62 também, se eu não me engano, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala, né, sobre as aflições do presente e as aflições do passado. E ele lembra que a maioria das aflições que nós vivemos não são aquelas que se arrastam do passado. São aflições que nós criamos agora, pelas escolhas que fazemos, pelo modo como realizamos as coisas. Então a maioria são atuais. Porque muita gente pensa assim, nossa, parece que eu vim aqui para sofrer, parece que a minha vida é um transtorno. Ela começa a fazer uma avaliação da trajetória dela e ela percebe que todas as escolhas que ela fez, impulsionadas por paixões, por desejos, por facilidades, foram desvios que ela mesma tomou agora, não foi do passado não. Uma relação que ela teve, porque eu me casei, a minha vida é uma infelicidade, porque a minha vida é um inferno. Na verdade, ela criou o inferno porque ela casou por interesses, que não eram aqueles interesses para o seu próprio crescimento. Então, por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos aqui para nós, se ele escolhe todos os gêneros, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida, e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de lutas. E sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Né? Então, trazendo para nós aqui, porque nós pensamos da seguinte forma: eu fiz um planejamento de percorrer por uma estrada longa. Essa estrada ela pode ter buracos, ela pode ter uma parte segura, pode chover nessa estrada, pode fazer frio, pode fazer um sol, pode ser que eu atravesse durante o dia, eu atravesse durante a noite, pode ser que eu esteja sozinho, pode ser que tenha alguém próximo a mim. Simplesmente não sabemos. A estrada está por ali. A forma como eu vou percorrer essa estrada depende das minhas escolhas. Então, as grandes decisões, primeira decisão, eu vou percorrer essa estrada. Segunda escolha que é feita como planejamento reencarnatório. Você vai encontrar uma pessoa no quilômetro tal daquela estrada. E essa pessoa vai ser importante para você porque vai te estimular a tomar algumas decisões e você vai ter que ter o equilíbrio. Ok, mas até eu chegar naquele tal quilômetro, eu posso encostar no meio-fio, eu posso jogar uma latinha pela janela, eu posso acelerar meu carro, eu posso dar uma parada, eu posso brigar com alguém que está querendo me ultrapassar. Nada disso faz parte do planejamento, mas são situações criadas pelas circunstâncias. Então é isso que nós temos que entender na nossa vida. Muitas vezes eu tenho como planejamento reencarnatório o reencontro com alguém, por exemplo, que eu vou formar um casamento, que eu vou ter filhos. Uma situação de um acidente que eu venha a sofrer. Muitas vezes uma mudança de ambiente que vai me trazer uma nova experiência, isso estava planejado. Mas os detalhezinhos, de repente eu estou brigando com a esposa dentro de casa, porque ela ali era o meu desafeto com quem eu tinha que encontrar, aí eu saí na rua e chutei o carro do vizinho.
Aí o vizinho vem e briga comigo. Não, porque o vizinho também estava planejado brigar com ele. E não tinha nada com isso. Então nós podemos perceber assim que muitas das situações que nós criamos acontecem por uma questão impulsiva que nós ainda trazemos. Por um impulso da nossa personalidade, por falta do nosso caráter que não se encontra bem constituído, enfim. São várias situações. Então é difícil para nós prevermos, né, exatamente qual é ou quais são os eventos capitais da nossa vida. Os eventos capitais são aqueles que realmente fazem parte do nosso planejamento e que vão determinar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, dependendo da forma como ele foi cumprido. Mas, de qualquer forma, independente desses eventos capitais, nós temos que ficar atento o tempo todo diante do caminho. Porque uma experiência negativa que eu viva tomada pelo impulso pode me criar uma situação que até me desvie daquilo que estava sendo planejado. Mas é um desvio negativo, não é positivo. Porque eu crio um outro problema que não existia, me atrasando cada vez mais na minha evolução. Então nós gostaríamos, seria muito mais fácil para nós, se abrissem diante de nós o nosso mapa reencarnatório e nós pudéssemos ver exatamente tudo que aconteceu, o que vai acontecer, como as coisas serão. Só que isso se encontra gravado na nossa consciência. Até porque, se nós quiséssemos saber realmente do nosso planejamento, nós teríamos que saber as causas que nos levaram a fazer aquele planejamento. E nem sempre estamos preparados para lidar com o nosso passado. Então tudo isso acontece de uma forma tão complicada, tão complexa, e o que a doutrina nos passa é, através das instruções dos espíritos, nós temos registrado na nossa consciência a intuição dessas experiências. Ela vai se apresentar diante de mim e eu vou ter então o meu livre-arbítrio, eu vou ter ali os meus valores, eu vou ter todas as influências que vão me ajudar a vencer aquilo. Como nós dissemos há pouco, as encarnações não são feitas para darem errado. São essas escolhas que dão errado, são as nossas escolhas que fazem com que os erros aconteçam. A Andrea lembrou ali em cima, né? Achei interessante você dizer que temos dessas tendências, ou seja, as trazemos conosco ao reencarnar. Pensei que ao estudarmos e nos propormos a fazer uma etapa melhor na erraticidade, os erros seriam burilados. Não, fazem parte da nossa natureza. Eu tenho a fraqueza, por exemplo, olha só, falarmos sobre a agressividade. Eu sou uma pessoa que traz dentro de mim essa tendência à agressividade. Na minha encarnação, eu vou dizer assim, não, dessa vez eu vou ser pacífico, eu vou ganhar praticamente o Prêmio Nobel da Paz, porque eu não vou brigar com ninguém e tudo mais. Mas aí vai dizer assim, mas como é que você vai superar essa sua dificuldade? Você vai precisar testar para saber se você realmente tem essa resistência. Pode botar lá na torcida do Corinthians, num jogo com o Palmeiras, que eu vou mostrar para vocês que eu sou uma pessoa pacífica. E aí me coloca diante de uma situação. E ali eu vou mostrar realmente se eu sou pacífico. Porque é muito fácil dizer que sou pacífico vivendo o tempo todo dentro de uma igreja. Vivendo recluso no monastério, lá no alto de uma montanha nos Alpes suíços. Muito fácil assim. Então, na verdade, eu vou escolher essa agressividade, por exemplo, como foi colocado por Kardec, numa dessas citações que nós temos aqui, falando, por exemplo, que se eu trago essa tendência da minha personalidade a ser uma pessoa que comete furtos, que comete crimes, eu vou reencarnar e vou ser influenciado pelo meio exatamente que me tragam essas provocações. Porque é aí que eu vou testar realmente o meu caráter. Porque nós temos que lembrar sempre, as provas, nós temos que completar essa ideia chamando provas de caráter. Então eu vou ser testado naquilo que eu trago como fraqueza, naquilo que eu trago como tendência. Alguém que traz, por exemplo, uma tendência ao alcoolismo. Qual vai ser o ambiente propício ou favorável para que ele possa ser testado no seu caráter? É exatamente naquele ambiente onde nós temos ali o álcool em abundância, pessoas que estimulam o consumo do álcool, situações que fazem com que ele queira comemorar, né? Porque tem aquela história, né? Tem aqueles que bebem para comemorar e tem aqueles que bebem para esquecer, né? Então, nos dois casos, ele vai ser provocado de todas as formas. E depois que ele disser assim, não, realmente, eu não quero mais isso para mim.
E depois dessa prova superada, acabou. Porque aquilo que pode parecer uma prova muito difícil para uns, para outros não significa nada. Por exemplo, eu tenho uma verdadeira abominação por álcool e por drogas. Eu, André. Então não adianta você querer na minha frente, querer fazer alguma coisa me provocar. Pelo contrário, eu vou ter mais repulsa ainda. Alguém que queira me seduzir, olha aqui, olha que delícia essa coisa que eu estou bebendo. Eu viro as costas e vou embora e nem olho mais para a cara. Ou seja, então para mim isso não tem efeito nenhum. Mas e para aquelas pessoas que têm a tendência ao consumo dessas substâncias? Isso é algo extremamente provocativo, sedutor. A mesma coisa acontece com corrupção. Já pensou? Você diante de uma facilidade, você olha, tenta fazer. Aí eu já não posso dizer que eu me garanto. E numa tendência para isso, numa tendência para aquilo, cada um de nós tem ali a sua própria fraqueza. E são essas fraquezas que vão surgir no nosso caminho. Não que nós não sejamos também influenciados por outros tipos de tentações. É que elas simplesmente não fazem diferença para nós. Temos aquelas pessoas que trazem assim, uma tendência ao consumismo. Precisam comprar desesperadamente, precisam ter, precisam acumular. Coloca essa pessoa para andar no corredor de um shopping center. Ela enlouquece. Porque ela vai ser tentada por tudo aquilo que para ela é a maior provocação. Agora, para uma pessoa comum, ela vai andar no corredor de um shopping center, passa, nem olha para o lado, tranquilamente. O que é para uns não é para outros. Vai num aniversário, numa sexta-feira, num barzinho com as pessoas, você vai lá, comemora com todo mundo, volta para casa com toda tranquilidade dirigindo o seu carro, e para outros aquilo ali é um verdadeiro inferno. Porque ela vai se embriagar, ela pode pegar um carro, pode cometer um crime, atropelando, matando alguém no meio da rua por causa daquela tentação. Então é assim que nós vamos vendo. E são essas provas que vão mostrando para nós exatamente quais são as nossas fraquezas e quais são exatamente as necessidades que nós temos de superação. O Arnaldo colocou lá em cima, no Evangelho fala do homem pequeno, né, que tem ira de si mesmo. Né? Várias histórias que nós temos ali para poder mostrar exatamente essas tendências inferiores que nós ainda carregamos. A Miriam lembrou, né, é muito difícil ser pacífico numa sexta-feira, na segunda é moleza. Né, na crise que nos revelamos, né, e tem pessoas que ficam insuportáveis na segunda-feira. Né, e isso é uma questão de fraqueza mesmo. O Braz lembrou aqui, né, Kardec faz analogia sobre um espírito que antes era um latrocida e hoje é apenas um ladrão de furto, depois nada mais disso. Né? É a evolução dessas tendências, né, o progresso diante dessas tendências inferiores. A Fativó lembrou aqui, meu filho sempre brinca, né, dizendo que o anjo que vem para me ajudar também perde suas prerrogativas, né, de anjo da guarda, né? Já pensou? Não é fácil não, né? Então nem o anjo se garante, né? Então o que nós temos que lembrar sempre aqui diante desses comentários que Kardec fez? Deixa eu pegar aqui novamente o texto. Colocando para nós aqui então, né, que, mais uma vez, para a gente encerrar aqui o nosso estudo, então na questão 259 ele perguntou, só para a gente fazer a pergunta para lembrar de tudo aquilo que foi conversado. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Então, já vimos aqui na resposta, né, que as provas capitais, as experiências capitais, até as expiações, né, também, são aquelas que fazem parte do nosso planejamento para nosso crescimento, para nossa evolução. Os detalhes dessas experiências é por nossa conta. E o que a doutrina espírita tem de grande objetivo para todos nós? É exatamente fazer com que nós tenhamos o esclarecimento. Primeiro, desenvolvendo os nossos valores. Depois, também trazendo para nós essa ideia das causas e dos efeitos. Causas e efeitos. Falar para nós da importância da nossa existência hoje. Então, na verdade, nós não estamos mais agindo de um modo intuitivo. O que a gente faz, né, com fé em Deus, acreditando que vai dar certo, aquele conformismo dizendo, eu sei que a vida é assim mesmo, a vida é difícil para todo mundo, mas vamos em frente que isso vai dar certo. Aí eu posso vacilar para cá, vacilar para lá. Agora não. Com esse entendimento nós já temos certeza. Eu sei que se eu desviar desse caminho,
Se eu fizer alguma coisa equivocada, valeu, professor, até mais. Se eu fizer alguma coisa equivocada, eu vou sofrer as consequências. Não apenas as consequências que recairão sobre mim, mas aquelas que recairão sobre os outros por minha causa. Eu sei da importância da minha existência aqui hoje, eu sei exatamente tudo que foi planejado, toda a logística que foi mobilizada para que eu pudesse chegar aqui onde eu estou hoje. Então, mais uma vez, isso mostra para nós não apenas a participação no planejamento, mas na execução também desse projeto. E nós estamos agora cientes, participando realmente, atentos a cada detalhe para evitar que esse sofrimento volte a acontecer, aquele mesmo do passado. O Braz lembrou aqui, será porque todos que vieram na Terra em missão coletiva foram crucificados, né? Olha, Braz, a gente pode pensar assim, né, que a crucificação, na verdade, ela é um tipo de execução, né? Então, quando a gente fala de crucificação, de esse tipo de execução, de perseguição, é exatamente porque todas essas missões, verdadeiras missões, elas tiveram como objetivo transformar o nosso mundo. Não, entendi. Né? Elas vieram aqui no nosso mundo com o objetivo de promover uma transformação moral no nosso mundo. Só que toda vez que você mobiliza uma sociedade para essa transformação moral, você enfrenta muitos interesses daqueles que ainda têm as suas tendências egoístas, os seus interesses próprios, os interesses do seu próprio grupo, e essas pessoas acabam se tornando um empecilho. Um empecilho muito severo. E, portanto, principalmente no passado, né, quando alguém, se por acaso alguém te incomodava com facilidade, você rapidamente eliminava, exterminava essa pessoa do seu caminho. Então assim aconteceu. Exatamente porque essas missões tinham esse propósito de irem contra esses interesses individuais. Hoje, felizmente, né, nós encontramos, né, aqueles que promovem essas missões e são reconhecidos, mas podemos ver aqueles de pequenas missões que são realmente eliminados ainda. Porque eles vão contra os interesses daqueles que são fortes fisicamente, né, tem poder aqui no nosso mundo hoje. Então, se você vai contra esse poder, você acaba enfrentando as consequências. Aqueles que se destacaram, principalmente dentro dessas missões coletivas, de grandes proporções, mobilizaram mais ainda forças contrárias àqueles interesses. E aí então sofreram as consequências. Só que eles acabaram, na verdade, né, sabendo dessas missões e sabendo também que enfrentariam essas consequências, se tornaram, na verdade, símbolos de transformações necessárias para o nosso mundo. Então, também vieram para cá com o objetivo de se tornarem símbolos, se tornarem exemplos, mostrando na prática tudo isso. Vai chegar o tempo em que todos estaremos comprometidos com essas missões coletivas. Né? A influência da Terra, o lado positivo e o negativo, sim. Então você influencia positivamente as pessoas, mas ao mesmo tempo sofre as consequências daqueles que se opõem, né, a essas ideias. Não serão desafios a superar? Sim. Né, todos nós temos, inicialmente, desafios deles próprios. Né, vieram com essa missão, sabendo exatamente das dificuldades que enfrentar. E para nós, lembrando sempre para nós, que vemos esses missionários e que devemos seguir esse modelo, quanto mais nós resistimos, mais sofremos as consequências daquilo que nós criamos. Eu não quero fazer aquilo que ele fez, então eu continuo vivendo num mundo que vai ser exatamente aquele que vai me agredir, que vai trazer em mim essas grandes agressões. Arnaldo Colonna, creio que ainda acontece isso, somente mudaram as armas, a maneira de afastar os que incomodam, né? A gente pode dizer assim que talvez nas grandes proporções do passado, onde a morte era uma coisa tão banal, a gente já não tenha mais daquela forma, mas sem dúvida ainda, Arnaldo, ainda acontece. Ainda vemos, né, esses escândalos que acontecem de pessoas que procuravam, né? A gente vê muito aqui no Brasil, né? Nordeste, norte do Brasil, aqui na região centro-oeste, tivemos até mesmo, né, a vereadora do Rio de Janeiro que lutava por uma causa social, fazendo denúncias, depois foi executada, uma coisa que bateu à nossa porta recentemente. Né? Não sei exatamente qual era o projeto dela, né? Eu passo para vocês aquilo que a mídia trouxe, mas foi alguém que procurava pelo menos melhorar a vida das pessoas, né? que faziam parte da causa que ela defendia. E ela acabou sendo executada por isso. Né? E isso acontece com tantos outros também.
Braz lembrou aqui também, né, me lembrava, né, a desigualdade social, a questão das mulheres negras, né, a questão das pessoas que queriam essa liberdade de gênero, né, então, enfim, vivia numa comunidade onde havia aquelas milícias, aquela coisa toda, então deu no que deu, né, então foi uma causa relacionada àquele ambiente, àquele local que ela representava e acabou sofrendo as consequências disso, né. Me lembrava de Luther King, né, lutando nos Estados Unidos, e até Chico foi ameaçado uma vez. Né, e continuarão, né, Brás? Pelo menos ainda durante um pequeno tempo, porque conforme o próprio Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos, né, por que o mal ainda prevalece no nosso mundo, né? E os espíritos responderam é porque os bons são tímidos e os maus são ousados. E é essa ousadia que faz com que isso escandalize, né, a nossa sociedade. Mas então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, nós paramos aqui na questão 259, na escolha das provas, e na próxima, então, 260.